Aleluia. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Se você puder ficar de pé, como uma forma de reverência a Deus, não necessariamente não é a única forma, mas você pode fazê-lo. Diz assim a palavra do Senhor: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, coloque essa palavra nos nossos corações. Os irmãos podem sentar. Irmãos, existem algumas coisas que satisfazem ao ministério pastoral. E uma delas é quando alguém lhe procura e diz: pastor, eu admiro muito alguém que é usado por Deus. E eu gostaria muito de ser usada por Deus, de fazer a vontade de Deus. Eu sou sincera no que eu estou dizendo, mas eu acho que o Espírito Santo não tem esse interesse comigo. O que é que eu posso fazer, não é? Onde é que eu posso me enquadrar, encaixar? E é interessante, irmãos, porque a dúvida, a resposta a essa dúvida, ela está no outro extremo. Ela está justamente de que aquilo que ela pensava a respeito de que o Espírito Santo não queria usá-la, é exatamente o contrário. O Espírito Santo almeja, deseja usar a sua igreja, isso de forma plena. Não é à toa que a palavra de Deus nos recomenda viver nessa plenitude. Há uma ordem clara que a igreja viva a plenitude do Espírito Santo. E isso não quer dizer em que algum momento da minha vida eu tive uma experiência espiritual. Não quer dizer isso. É muito mais do que isso. Mas é interessante que talvez uma resposta simples fosse dada àquela irmã, como: olha, você entra na União Auxiliadora Feminina, ou você procura um departamento, que você vai começar a ser usada, e você vai se sentir melhor com relação a isso. E de fato não era essa a resposta. Essa resposta precisava ser algo muito mais profundo da parte de Deus, porque há uma confusão muito grande com relação ao verbo fazer. O verbo fazer é um verbo que precisa ser bem conhecido de todos nós. E eu não estou aqui falando, nem sou professor de português, eu não estou falando de tempo verbal, de conjugação, não estou falando de nada disso, mas algo espiritual. Porque se nós prestarmos atenção que o verbo fazer, ele confunde inclusive o quesito da salvação. Alguém pensa que, Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Fazer, mal interpretado, parece que atrapalha a questão da salvação. Como é importante, para vocês verem a importância. O verbo fazer pode ser encontrado também atrapalhando a vida do crente. Muitos dizem que, ou pensam e fazem de qualquer maneira para Deus.
fazer de qualquer maneira, fazer de forma negligente, traz maldição para a vida do crente. E por último, eu penso até que também atrapalha a muitos quando eles, olhando para a salvação já garantida, eles acham que não devem fazer mais nada. Então, como é importante você dar uma resposta a essas indagações ou a essa indagação de uma forma bíblica, precisa, para que nós venhamos a compreender o trabalhar do Espírito Santo e o desejo que o Espírito Santo tem em ver cada um dos seus filhos agindo na sua plenitude, aproveitando ao máximo aquilo que Deus nos deu como herança a um sacrifício vivo e eterno. A gente percebe isso, irmãos. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa questão da plenitude. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então a gente percebe que não é apenas uma questão de uma experiência isolada, mas é uma vida vivendo a plenitude. Os irmãos na igreja primitiva, conforme mencionado ali no livro dos Atos dos Apóstolos, não foram batizados várias vezes. Eles não passaram por vários batismos. Eles experimentaram apenas uma vez o batismo, não é? Apenas uma vez. Grupos diferentes experimentaram o batismo. Foi apenas uma única vez que isso vai acontecer. Mas quanto ao relato da plenitude do Espírito Santo, são mencionadas várias ocasiões em que eles vão experimentar isso. E aí isso vai fazer nos refletir que isto deve estar em nossos corações como uma busca constante, e não algo, uma experiência isolada e eu sei que todos nós aqui, ou a maioria já tem e tiveram várias experiências espirituais que poderíamos aqui falar sobre elas, dar oportunidade para as pessoas testemunharem sobre elas. Mas a gente não pode pensar que isso é apenas uma questão que faz parte do nosso histórico espiritual, quando na realidade a gente precisa enxergar isso como uma necessidade constante. E foi para dar uma resposta no que fazer e como fazer, que não poderia ser de outra forma, mas de uma forma espiritual. Então, quando a gente olha, por exemplo, Atos capítulo 2, 4, Atos capítulo 4, 31, que fala que aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo em determinada ocasião. Quando nós olhamos, por exemplo, para a escolha dos diáconos ali em Atos capítulo 6, um dos requisitos que foi colocado ali para escolherem as pessoas foi que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 9, 17, vai mostrar, irmãos, logo no início da vida cristã de Paulo, quando Ananias vai visitá-lo por ordem de Deus, Deus chega para Ananias e diz que ele deveria ir em busca de Paulo em um determinado lugar. Ele a princípio ficou temeroso, não é? Mas depois vai obedecer, e chegando lá diz assim, Atos 9, 17, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então a gente percebe, irmãos, que ser cheio do Espírito Santo não é um alvo a ser experimentado apenas por pessoas maduras na fé, experimentadas, não, desde o início da caminhada cristã há essa necessidade. Lá em Atos 11, 24 também vai mencionar sobre Barnabé, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então perceba que o livro dos Atos dos Apóstolos, eu peguei apenas alguns versículos aqui para embasar aqui a nossa palavra.
para mostrar que existem outros casos que também vão revelar essa necessidade, ou esse desejo que o Espírito Santo tem para manifestar-se de forma plena nas nossas vidas. E isto, irmãos, tem tudo a ver com o propósito da nossa chamada. Quando Jesus nos chamou, é muito claro isso. João 15,16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, irmãos, nós não podemos pensar em uma produção plena de frutos, sem que esta produção esteja sendo direcionada pelo Espírito Santo. Eu e você, nós não temos a menor condições de produzir frutos agradáveis a Deus, sem que estejamos sendo levados ou guiados pelo Espírito Santo. Ah, fulano é tão habilidoso, fulano é tão trabalhador, é tão incansável. Ele pode fazer muitas coisas. E se ele não estiver sendo direcionado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo para fazer aquilo que ele deve fazer, consequente aquela obra não é uma obra que vai render frutos. E eu estou falando algo espiritual. O próprio Paulo, quando ele estava orientando a igreja ali da Galácia, ele faz uma declaração importante para nós e nós precisamos entender isso, né? Ele declara ali que em nós existe uma batalha espiritual, existe uma guerra espiritual travada em nós, e essa guerra é porque quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, não foi arrancada de nós a natureza pecaminosa, ela permanece em nós, ela persiste e vai persistir até o dia em que nós formos glorificados. E quando isso vai acontecer? Quando o Senhor Jesus voltar e a sua igreja tiver um encontro com Ele. E aí sim, cessou esse momento, estaremos agora em um outro momento espiritual da história da humanidade, que é a glorificação. Mas enquanto isso estiver, enquanto nós estivermos aqui, a natureza pecaminosa vai insistir para que nós não venhamos a nos render plenamente à vontade de Deus, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos em si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então perceba, irmãos, que o nosso desafio de buscar a plenitude do Espírito Santo de uma forma mais constante é um grande desafio. Nós não estamos lutando contra um inimigo comum, nós estamos lutando contra um inimigo terrível. A nossa natureza pecaminosa tem que morrer, tem que ser mortificada dia após dia. É isso que o próprio Jesus nos ensinou quando fala de negarmos a nós mesmos. Se nós quisermos ser os seus discípulos, nós devemos nos negar a si mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Ou seja, tem que haver essa mortificação de uma natureza que nem quer Deus, quanto mais querer Deus de forma plena. A natureza pecaminosa, ela nem quer Deus, quanto mais querer Deus de forma plena. E quantas vezes, irmãos, nós esquecemos disso e parece que só colocamos o pé no acelerador, daqui a pouco sobe uma ladeira, estou firme, estou acelerando, mas quando chega numa ladeira, aí eu coloco o ponto morto. Antigamente a gente chamava isso de banguela. Eu nem sei se isso é uma linguagem que eu não posso falar, né, para não ser processado. Nem sei se... porque tem tanta coisa que processa hoje em dia, que eu nem sei se existe alguma coisa que seja tratado como... Tem? Preconceito. Pois é, tem um dentista aí que cuida desses negócios. Então, é importante a gente perceber
que existem algumas ações do Espírito Santo que nos revela este crescimento espiritual até que nós cheguemos à plenitude. Plenitude. É impossível, irmão, uma pessoa que não seja crente viver a plenitude do Espírito Santo. É impossível. É impossível. Porque a primeira coisa que acontece é o fato do Espírito Santo habitar em nós. E isso nós conhecemos como a regeneração, ou a transformação em uma nova criatura. É o primeiro passo, é o primeiro momento. Primeiro momento, onde a gente pode entender que se nossa mente humana não tem condições de olhar lá para trás, quando Deus escreveu os nossos nomes, lá no livro da vida, antes da fundação do mundo, o habitar do Espírito Santo em nós, nos conecta a uma realidade que a nossa mente é incapaz de chegar até lá. Então é transformado em uma nova criatura que começa todo o processo que nós chamamos de salvação. Mas se a gente for entender melhor, a salvação não começou aqui. Ela começou quando Deus decidiu por ela. Só que nós não sentimos, nós nem existíamos ainda. Mas neste momento, para todos nós, é um momento particular e ímpar. Porque é naquele momento em que o Espírito Santo vem habitar em nós e nos dá vida, porque a palavra de Deus mesmo declara que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e com essa vida, a partir da habitação do Espírito Santo, Deus desenvolve em nós duas coisas: a fé salvífica é colocada no nosso coração. A Bíblia diz que essa fé não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Então a gente não pode se vangloriar. A gente não pode se vangloriar. Ah, eu tive fé, você não teve, eu vou para o céu, você vai para o inferno. Não posso fazer isso, porque eu não produzi essa fé. Eu não produzi essa fé que salva. Essa fé, ela é produzida em nós pela graça de Deus. E a segunda coisa é o arrependimento. É a consciência que nós somos miseráveis pecadores e temos em Jesus a oportunidade, como aquela porta que se abriu e nos conecta com a salvação, é nele. E nesse momento nós passamos então a reconhecer Jesus como nosso Salvador, como nosso Salvador e Senhor também. Mas eu queria deixar essa parte de reconhecer Jesus como Senhor para a parte dos dons espirituais que nós citamos no início, tá? Porque aí fica mais interessante a nossa compreensão. A segunda ação do Espírito Santo em nós, e esta segunda ação é mais enfatizada nas igrejas tradicionais do que nas igrejas pentecostais, é a transformação do nosso caráter no caráter de Cristo. Como é que Deus faz isso? Através do fruto do Espírito. Então nós temos, lá em 2 Coríntios capítulo 3, 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então é o agir do Espírito Santo, e Paulo vai falar sobre o fruto lá em Gálatas capítulo 5, quando ele diz que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esta é a herança que cada um de nós temos da velha natureza, da natureza pecaminosa que foi transmitida pelos nossos pais e logo lá no início por Adão para toda a raça humana. Esta é a herança da carne.
Essa é a nossa aparência, esse é o nosso caráter. Só que o Espírito Santo, ele começa a nos moldar. Sabe aquele projeto que pega assim uma pedra bruta e começa a lapidar a pedra e deixar num perfeito diamante, em uma pedra preciosa? Então nós temos aí o trabalhar do Espírito Santo. Quer ver uma coisa que eu disse que o fazer é um verbo que atrapalha muita gente, não é? Tem muita gente, irmãos, que passa no primeiro estágio, sente uma vontade enorme de ir para a igreja, sente uma vontade enorme de reconhecer Jesus como Salvador, sente uma vontade enorme de estar entre nós, louvando a Deus, sente uma vontade. Mas aí você pergunta, e por que você não vai? Ah, porque eu ainda faço isso e aquilo, eu preciso deixar de fazer isto ou aquilo. O que ele está dizendo para nós, e talvez diga isso por ignorância, por falta de conhecimento, que ele não sabe que esse trabalhar de lapidar não nos pertence, pertence ao Espírito Santo. Cabe a nós, logicamente, o reconhecimento das nossas falhas, uma entrega total e dizer: Senhor, eu me percebo e me vejo assim, tudo isso me deixa triste, porque isto me faz pensar que eu estou distante do Senhor, e me ajuda a me lapidar, me ajuda a me transformar, e consequentemente nós vamos ver uma ação do Espírito Santo. E é interessante, irmãos, que o fruto pode surgir no início da caminhada, mas não se assuste de nós pensarmos que é ao longo da caminhada que os frutos nascem. É ao longo da caminhada. Se a gente for identificar uma árvore, é assim que acontece no mundo natural. A árvore, quando pequena, pode até dar fruto por algum processo químico, indutivo. Mas, naturalmente, ela precisa chegar numa fase que seja própria para produzir frutos. Ela precisa produzir frutos, como nós precisamos produzir os nossos frutos ao Senhor. E aí é que chega nessa terceira fase. Perceba que a primeira fase é a fase que nós recebemos o Espírito Santo, somos batizados pelo Espírito Santo, é assim que nós classificamos esta fase, essa entrada do Espírito Santo em nós, é o batismo com o Espírito Santo. Vem a segunda fase, que é o trabalhar do nosso caráter, nos moldando segundo o caráter de Cristo. E agora a terceira fase, que é a fase do trabalhar para Deus, do fazer a obra de Deus, que é requerido de todos nós. Fazer a obra de Deus tem agora a ver com a questão dos dons espirituais. É por isso que quando alguém olha para o que eu devo fazer, o que eu posso fazer, logicamente que os nossos olhos se voltam para o texto que fala sobre dons espirituais. Agora, imagina, queridos, que se no primeiro momento existe uma dependência total do Espírito Santo, já que a gente não pode se batizar a si mesmo, não posso construir uma escada que vá ao céu e garantir a minha entrada pelos meus próprios esforços na casa de Deus, no reino eterno. É uma dependência total do Espírito Santo. Se eu penso que também eu não tenho essas ferramentas para moldar o meu caráter, como é que eu vou pensar que a outra parte, que também envolve o Espírito Santo, não deve ser olhado com mais carinho e mais cuidado quanto àquilo que nós devemos fazer? E é uma fase, essa parte do fazer, o trabalhar de Deus, que confunde também muita gente. Porque tem muita gente que faz, que nem sequer passou na fase inicial de transformação. E eu não estou falando de uma transformação apenas comportamental. Ah, fulano se comporta tão bem, foi criado aqui, não gosta de beber, não gosta de fumar, já é um crente. Não existe isso, irmãos. Não existe isso.
A transformação, ela é radical. Ser transformado em uma nova criatura muda por completo a vida de qualquer pessoa. Porque começa com a forma de pensar. A gente recebe a mente de Cristo. Eu não penso mais como o mundo. O que eu penso é em razão de Deus. O que eu penso em fazer é a fim de glorificar a Deus. E quando eu saio disso, quando eu traço outro azimuth que foge daquilo que é para glorificar a Deus, eu percebo que eu estou indo em uma rota de colisão. Isso está errado. Será que alguém do mundo vai ter essa percepção? Porque se ele está em um grupo que age politicamente correto, ou se ele pode assemelhar-se aos crentes e fazer, às vezes, até melhor do que os crentes fazem, isso pode gerar uma confusão na cabeça dele. Eu digo isso, irmãos, com cuidado, que nós temos muitas crianças. E elas se acostumam com aquilo que nós fazemos. E elas nos imitam naquilo que nós fazemos. E elas podem fazer melhor do que fazemos. Sem, contudo, elas terem uma experiência de uma transformação genuína e ter nascido de novo. É um grande risco. É um grande risco. Então, perceba que, da mesma forma que nós olhamos para este processo na fase inicial, na fase de transformação do caráter, nós não podemos pensar que na última fase, já que você já está aqui com a gente, faça de qualquer jeito. Não dá para pensar assim. Não podemos pensar desse jeito. E esse texto é muito interessante porque ele nos orienta de uma forma tremenda. Ele começa dizendo o seguinte, a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Você tem quantos anos de crente? Quantas vezes você olhou para esta necessidade de servir a Deus? De forma sincera, como nós citamos aqui um exemplo no início, de alguém que chega e declara que gostaria de servir a Deus da melhor forma, querer ser usado por Deus, usada por Deus da melhor forma, ser direcionada pelo Espírito Santo, por admirar pessoas que assim são usadas. Será que a gente pensa isso de forma a chegar à conclusão de que o serviço que eu presto, que eu devo prestar, é para alguém, não é para mim? E se a gente pensa desta forma, a gente pensa em um cliente, nesse caso, o cliente é Deus. E se a gente pensa que todo cliente precisa estar satisfeito, aí a gente já deve melhorar a nossa qualidade do serviço. E quando eu penso que essa pessoa não é uma pessoa qualquer, mas é uma pessoa que se relaciona, isso é muito bom, mas que é uma pessoa que faz parte de uma Santíssima Trindade. As suas obras são de excelência, aquilo que Ele fez por nós é de excelência. Precisamos, de forma muito grata, e não por obrigação, fazer isso, mas com o coração alegre, satisfeito. É interessante que na Marinha, né? Muitas vezes a coisa estava ruim, irmão. O negócio não estava fácil. Os perrengues da vida, né? Os perrengues de estar um dia sem comer, no meio do mato, e de repente tu recebe a notícia que o motorista errou o caminho. Segura aí porque o caminhão errou o caminho, foi pego pelo inimigo, eles vão ficar aí mais um tempo sem comida. Menino, aí chega o mais antigo e só diz assim: palma no pé esquerdo. Ou seja, viva a Marinha, viva o Brasil, e segue a rota, segue o caminhar. A gente olha, irmãos, para essa palavra da ignorância, não é? E pelo menos aqui,
o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário Ragnus, ele fala que há 4 posições em relação aos dons dentro da igreja. Uma das posições são de pessoas que dizem que os dons cessaram, são os cessacionistas, né? É um ponto que ele coloca aqui, não cabe a gente aqui explanar de todo, mas alguém que olha para o cânon, fechou a palavra, os dons eram próprios para uma era apostólica e não tem mais sentido de estar hoje em execução. Mas o outro ponto que ele fala é justamente sobre os ignorantes. São aqueles que não conhecem nada sobre os dons. Paulo orienta os coríntios para não serem ignorantes com respeito aos dons espirituais. Havia gente na igreja que ignorava esse assunto e por isso, olha só o que ele diz, não podia utilizar a riqueza dessa provisão divina para a igreja. Pastor Hernandes Dias Lopes fala de uma riqueza que é os dons espirituais, mas a ignorância fazia com que as pessoas se interessassem por outras coisas e deixassem de lado esta obra maravilhosa da atuação do Espírito Santo. Um outro grupo que ele coloca aqui, e eu vou apenas citar esse, o outro é os que são contemporâneos, que acreditam que os dons são contemporâneos, mas ele coloca aqui os medrosos, são aqueles que têm medo dos dons, aqueles que têm medo dos excessos, medo de cair em extremos. O medo leva essas pessoas a enterrar os seus dons e não utilizá-los para a glória de Deus. Então, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, há uma orientação clara a respeito disso. Quando a Bíblia diz lá em Efésios, Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, de 8 em diante, ele vai dizer que pela graça nós fomos salvos. Isso não vem de nós, não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. E mais adiante, quando ele está, logicamente, fazendo relação com as obras, que muita gente pensava a respeito da salvação, o próprio texto diz assim, olha, as obras foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. Deus preparou as obras de antemão para que nós pudéssemos andar nelas. E aí, irmãos, aquele pensamento, eu já sou salvo, eu não preciso fazer nada, eu não vou perder minha salvação. Irmãos, que desperdício nós temos quando nós esquecemos de olhar para a palavra, para os dons espirituais e também nos colocarmos à disposição do Espírito Santo para fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Quantos potenciais nós temos aqui nesta noite? Quantas pessoas em potencial poderia ser mais usadas pelo Espírito Santo? E eu não estou falando aqui, irmãos, apenas na igreja, no ambiente igreja, porque como sacerdócio que cada um de nós somos, nós podemos trabalhar nesta visão sacerdotal, orando uns pelos outros, e isso nós não precisamos fazer somente aqui na igreja, nós podemos fazer em tantos lugares, e orar por diversas situações, seja uma questão de enfermidade, seja uma questão de uma necessidade de emprego, ou tantas outras coisas. Mas será que nós estamos nesta percepção de que o trabalho começa primeiramente sendo guiado pelo Espírito Santo, já que é Ele quem distribui os dons? Ele mesmo diz, olha, pedi com zelo os melhores dons. E como nós vamos pedir se nós não soubermos onde utilizá-lo? Qual é a necessidade que agora se apresenta para mim, para que eu peça ao Espírito Santo que me use como Ele quer me usar? Hoje eu sei, estou precisando que Ele me ajude, como o pastor aqui foi pedido para orar, que me use na ministração da palavra. Mas isso pode envolver tantas outras situações.
Tantas outras situações no nosso dia a dia. E aqui, irmãos, a gente percebe algumas outras palavras que nos chamam muito a atenção. Olha só, ele fala que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. No texto anterior, ele vai dizer que antes nós éramos guiados aos ídolos mudos. Nós éramos guiados aos ídolos mudos. Talvez a gente ignore isso, ou a gente não tenha essa compreensão espiritual, para pensar que se antes eu estava sendo guiado a um ídolo mudo, eu estava sendo guiado por quem? Quem me guiava aos ídolos mudos? A minha própria vontade? O meu desejo de servir de forma religiosa? Quem me guiava? Era algo que estava em mim ou é algo que está fora de mim? Porque quando a gente coloca isso, a gente entra no mundo espiritual, né? A gente também vê a nossa fragilidade de quando nós não somos guiados pelo Espírito Santo. E lá em Efésios vai responder isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Olha quem nos guiava. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Éramos guiados e agora não mais. Que maravilha! Você que um dia reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que um dia passou a ser a habitação do Espírito Santo, você está selado para que isto não mais aconteça. Não acontece mais. Agora, nós precisamos estar na dependência do Espírito. Não é que não aconteça mais porque deixou de existir. Não. Porque existe um propósito por Deus de nos guiar. Agora, deve haver uma resposta nossa a isso. Por quem você quer ser guiado? O que você faz? Quem é que está lhe guiando? Porque eu não penso aqui apenas você está sendo guiado para um ídolo, eu não vou mais. Mas a inoperância, quem nos guia à inoperância? Quem nos projeta para sermos inoperantes, já que não é a vontade de Deus? Eu não vou pensar que é um ente, um inimigo interno, como poderia ser antes. Eu não posso pensar desse jeito, mas eu posso pensar em uma influência externa que nos faz fazer com que as nossas mãos não trabalhem para Deus. E aqui, irmãos, outra coisa que ele coloca aqui: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Se você pegar hoje, e se a gente tivesse condições de fazer isso, vamos escolher o pior pecador desta terra, o pior pecador, aquele que nós tivéssemos, e eu estou aqui apenas conjecturando, não é? Conjecturando. Nós pegássemos o pior pecador e soubéssemos que ele não iria se arrepender e que iria para o inferno, não teria solução para ele, não teria salvação para ele. Se a gente tivesse aqui apenas uma forma de pensar. E chegasse e dissesse para ele: você tem condições de pronunciar que Jesus é o seu Senhor? Logicamente que ele teria. Porque quando a Bíblia diz ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo, aqui não está se referindo a apenas um pronunciamento de palavras, mas uma confissão de fé com convicção. Não é apenas abrir a boca e chamar Jesus de Senhor. Não é apenas uma oralidade. Porque se eu for traduzir essa palavra literalmente, universalmente, eu ia dizer que ninguém que não tivesse o Espírito Santo poderia pronunciar que Jesus é Senhor. Mas o próprio texto bíblico, quando a gente olha lá para Mateus capítulo 7,
O próprio Jesus vai dizer: muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor. E esta forma de escrita para nós seria o superlativo. Daquela época o superlativo se pronunciava desse jeito, repetia duas palavras. Ou seja, a pessoa está sendo enfática em chamar Jesus de Senhor, mas o próprio Jesus não reconhece esse senhorio. Então, irmãos, como é interessante quando nós olhamos para esta impossibilidade. É impossível para qualquer pessoa reconhecer Jesus como Senhor de forma verdadeira, sem a ação do Espírito Santo. É impossível. É impossível para qualquer pessoa reconhecer Jesus como Senhor de forma verdadeira, sem a ação do Espírito Santo. E aí, irmãos, a gente percebe como é maravilhosa essa palavra, se ela chega ao nosso entendimento, ao ponto de nós dizermos: Senhor, eu vou trabalhar para Ti. O que eu posso fazer hoje para glorificar o Teu nome? O que eu devo fazer hoje para glorificar o Teu nome? E eu não estou aqui, irmãos, de maneira nenhuma pensando em uma semana onde a gente só venha para a igreja para cantar louvores, para ouvir a palavra, transformar isso aqui no nosso... Não é isso, irmãos. Não é isso. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, que é o maior exemplo da plenitude, logicamente que nós vemos com muita dedicação Ele se entregando ali, principalmente no dia do Senhor, a estar com seus irmãos na sinagoga, no templo. Mas por muitas vezes nos textos bíblicos, nós vemos Jesus andando no meio da sociedade. E assim também nós fazemos. Assim também nós temos aqui os profissionais que fazem isso. Então, estar na plenitude do Espírito Santo, o reflexo disso, não pode ser apenas em um momento de culto, onde nós cantamos, sei lá, um louvor que nos faça pensar sobre o Pentecostes. Tem um louvor aí que quando que fala do Espírito Santo, parece que as pessoas querem reviver uma experiência espiritual. Eu não tenho um problema em viver experiências dessa natureza. Meu maior problema é ver uma igreja vivendo uma experiência como essa, e quando termina o culto, já na calçada, já não faz mais sentido o culto que prestou há minutos atrás. Então, é muito mais interessante quando nós pensamos que este alimento, este momento que nós estamos vivendo aqui, esta reflexão, ela encontre espaço nos nossos corações e que nós possamos ruminá-la todos os dias, e que essa busca na plenitude do Espírito Santo não seja apenas porque um dia ou alguns dias os pastores ministraram sobre isso e eu saí motivada para agir dessa forma. Quantas pessoas aqui já aceitaram a Jesus como Salvador da sua vida? Isso é motivo de alegria. Você poderia dizer, afirmar, com toda a sua fé e convicção, que Jesus é o Senhor da sua vida? Diga assim: Jesus é o Senhor da minha vida. Que bom. Quem mede convicção é vocês. Eu não tenho condição de medir convicção. Ou melhor, quem mede convicção é Deus. Vocês poderiam dizer: é Jesus quem controla a minha vida? Parece que o segundo já não foi mais como foi o primeiro.
Vamos repetir: Jesus é o Senhor da minha vida. É Jesus quem controla a minha vida. É Jesus quem determina os meus passos. Ele deve ter ficado muito feliz. E eu acredito que, com esta convicção, irmãos, o Espírito Santo que aqui está, a quem nós estamos glorificando o seu nome, a igreja se reúne nesta noite para glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Ele encontre convicção e fé em nossas palavras. E que os irmãos saibam que o fato de vocês mencionarem isso, não fique com medo de dizer assim: eu estou dizendo coisas, estou afirmando coisas, que talvez amanhã eu não venha querer afirmar e partir para uma outra coisa. Nós falamos no início, nós estamos numa luta, e essa luta é constante. É a carne que vai dizer: não diga isso, você não precisa servir de forma plena, o que você faz já está bom. Mas cada um sabe aquilo que o Espírito Santo cobra. Cada um sabe. Que resposta nós iremos dar a tudo aquilo que recebemos de Deus? Que resposta nós vamos dar? Toda palavra ministrada da parte de Deus precisa de uma resposta. O silêncio também é uma resposta. O não fazer, infelizmente, é uma resposta. Infelizmente é uma resposta. O diácono Jonas começou o culto nesta noite dizendo assim: mais um domingo. É uma palavra interessante, mais um domingo. E eu não gosto de pensar desse jeito, irmãos, porque eu sei que é mais um dia. É mais um dia. Quando a gente fala em mais um domingo, automaticamente vem na nossa cabeça que nós estamos em um domingo a mais, que nós passamos o domingo anterior, nós teremos o domingo seguinte, e como se os dias se repetissem. E eu vou dizer uma coisa a vocês: os dias não se repetem. O calendário foi feito para nos organizar, para sermos organizados com relação às nossas tarefas. Mas cada dia é um dia único, ele não volta mais. Ele não volta mais. E isso deve servir para nós a forma como neste dia eu servi a Deus. A forma como o dia de amanhã eu servirei a Deus. A forma como na terça-feira, no dia seguinte, e uma sequência de dias. Os dias não voltam. Os dias não voltam. A oportunidade que nós temos de glorificar a Deus é uma oportunidade única para aquele momento, para cada momento. Vocês entendem isso, irmãos? Amém?